Ho'oponopono, nome estranho, jeito de escrever mais estranho ainda. Fica aqui comigo nesse vídeo se você nunca ouviu falar, se você já ouviu, mas nunca entendeu o significado, ou se você conhece superficialmente, porque as palavras do Ho'oponopono, né, as 4 frases, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, foram disseminadas para o mundo inteiro. Então as pessoas às vezes repetem e sem saber para que elas servem. Não que seja obrigatório saber, mas a nossa mente consciente, ela tem essa necessidade, né, de saber para que ela funciona, como é que ela foi criada. Então vamos lá. Este livro aqui, Limite Zero, eu vou ver se eu consigo deixar o link dele na descrição. Ele é uma leitura muito gostosa e interessante sobre a origem do Ho'oponopono. Esse foi o livro do Joe Vitale. O Joe Vitale, ele participou daquele documentário do Segredo, famosíssimo da Netflix, né, do livro. Ele participou também e ele escreveu este livro. Então, o que acontece? Eu vou contar primeiro por que é que ele foi pesquisar para escrever o livro, e aí eu conto o que ele descobriu, né, e conto sobre a origem do Ho'oponopono para vocês. Eu vou fazer um vídeo curto e depois eu pretendo trazer, vou deixar uma playlist separada, porque o canal também fala de outros assuntos, então vou deixar uma playlist separada só de Ho'oponopono aqui, tá? O Joe Vitale, ele ficou sabendo de um médico, de um psiquiatra havaiano, o Dr. Hugh Lane, e de uma coisa muito esquisita, muito surpreendente, inexplicável, essa é a palavra, inexplicável, que tinha acontecido num hospital psiquiátrico estadual no Havaí, penitenciário. Então, nesse hospital psiquiátrico penitenciário do Havaí, estavam apenas presos, condenados por crimes hediondos, né, crimes horríveis, das mais variadas espécies de coisas terríveis, e que também foram diagnosticados com distúrbios psiquiátricos. E quando o Dr. Hugh Lane foi para lá, a situação desse hospital era a seguinte: presos extremamente violentos, como é de se imaginar, né, um desequilíbrio absurdo, não parava funcionário. Os funcionários do lugar sempre doentes, sempre de licença, coisas nesse sentido acontecia, tamanha era a densidade energética desse lugar, né? O quanto de coisa ruim tinha ali disseminada naquele ambiente. O ar era pesado. Ele fala, inclusive no livro, que as paredes mofavam, que as coisas quebravam o tempo todo, que não crescia planta naquele lugar, né? Tamanha era a carga. E não parava, né? Médico, psiquiatra, não parava ninguém. E tinha uma lei no Havaí que era obrigatório que tivesse um psiquiatra de plantão. E foram contratar o Dr. Hugh Lane. O Dr. Hugh Lane, e aí eu abro um parênteses, ele era um psiquiatra, um médico, porém ele tinha ficado muito tempo com a Morna Simeona. A Morna Simeona era uma espécie de sacerdotisa havaiana, né? Uma sacerdotisa do Havaí. E a Morna era muito ligada ao Ho'oponopono. E ele ficou muito tempo com ela. E no livro é muito interessante, ele conta que no começo ele achava ela muito maluca, ele não entendia aquelas coisas que ela falava, que ela fazia, que acontecia, mas ele ficou curioso e eu posso trazer em outros momentos um aprofundamento sobre essa questão da relação dos dois. E ele passou muito tempo com ela. E neste passar muito tempo com ela, ele teve contato com o Ho'oponopono. Então, o que é o Ho'oponopono em sua origem, né? O Ho'oponopono, ela era uma técnica ancestral, milenar no Havaí, de solução de conflitos. Como ela acontecia? Quando tinha algum conflito numa comunidade, ali numa sociedade, geralmente tinha alguém para ser o intermediador. Reuniam-se aquelas pessoas, podia ser dentro da família, inclusive o conflito. Reuniam-se aquelas pessoas envolvidas e começava-se a ter diálogo, e dentro desse diálogo as partes envolvidas reconheciam o próprio erro, pediam perdão, reconheciam o que aquilo ali era a participação de cada um, e aquilo era uma prática comum, milenar. E a Morna, estudando esse tipo de coisa, ela descobriu que também era possível a gente fazer isso com a gente. Como é que aquilo curava?
E na prática, aquilo curava problemas ancestrais das famílias. Mais do que só no diálogo, era uma coisa mais forte, energética. Eu quero abrir outro parênteses aqui para falar para vocês que esse assunto, ele não tem nada de religioso, não é religião, tá? Não é religião. Eu tenho a minha religião, isso não é uma religião, mas é uma questão mais terapêutica, filosófica, um estilo de vida mesmo. Então, seja qual for a religião que você tenha, ou se você não tem religião nenhuma, vai servir para você, tá? Não vai interferir em nada nisso. E eu gostaria de pedir para que você ouvisse tudo que eu tô falando com o coração aberto. E ouvisse até o final com o coração aberto, sabe? Abrisse a sua mente para essas possibilidades. Pois bem, então Morna criou uma adaptação do Ho'oponopono, que é conhecido como Ho'oponopono da identidade própria. O que é o Ho'oponopono da identidade própria? Nada mais é do que reconhecer que existe uma consciência divina, né? Uma coisa que liga todos nós com o Criador, ou com a ideia de Criador, de Deus, seja lá o que você acredita. E que, sendo assim, não existe eu sozinho. Eu estou interligada com todo mundo, com o todo. Especialmente com as pessoas que se manifestam na minha vida, que fazem parte da minha vida. Logo, se algum problema é apresentado a mim, eu tenho responsabilidade sobre ele de alguma forma. Não é culpa, é responsabilidade. Por quê? A gente sabe, a ciência já comprovou que 95% das nossas ações, do que a gente faz na vida, é conduzido e administrado pelo nosso inconsciente. 95%. Só 5% do que eu estou falando aqui, do que eu estou fazendo, do que eu estou agindo é consciente. Os outros 95% eu sou conduzida pelo meu inconsciente. E a gente sabe, o inconsciente é um lugarzinho, uma camadinha lá embaixo da nossa mente que muitas vezes a gente não tem acesso consciente. A gente não sabe que aquilo está lá. Então, muitas e muitas vezes, a gente reage com raiva diante de uma situação, com sensação de rejeição, com julgamentos, não pelo que está acontecendo conscientemente, pelos 95% que a gente nem sabe que está ali, que podem ser traumas e memórias, né, da nossa infância. Não vamos falar trauma, a palavra trauma, tá? Que vai muito para psicologia. Vamos falar em memórias, que é a palavra que o Dr. Hewlett usa. Essas memórias, esses registros, eles ficam ali e não saem no nosso inconsciente, comandando o resto. Então, toda vez que acontece alguma coisa com a gente, qualquer coisa. Então, coisa simples, gente, não é só esses traumas, por isso que eu não vou usar essa palavra, não é só esses traumas grandes da psicologia, não, tá? Então, vamos pensar o seguinte, você era criança, pequenininho, você nem lembra, mas o nosso inconsciente, ele é uma máquina fotográfica, ele registra tudo. Tudo o que você viveu está ali. Tudo, desde a vida intrauterina, da barriga da sua mãe. E para quem acredita em outras vidas, desde as vidas passadas. Não, vocês imaginam, para cada coisa consciente que a gente tem noção, outras 1000 coisas inconscientes estão sendo registradas. Então imagina o entulho que está aqui dentro do nosso inconsciente. A bagunça comandando os nossos atos. Então vamos imaginar que você, quando era pequenininho, você ouviu a sua mãe conversando com a vizinha sobre a vizinha chorando que tinha sido traída e o quanto ela estava sofrendo. Aquela memória daquela traição, daquela dor, ela fica em você, mesmo que você não se lembre. E isso é com tudo, coisas graves, coisas pequenas, julgamentos, tudo, com relação a tudo, com relação ao seu corpo, a você mesma, a sua própria identidade, por isso que chama Ho'oponopono da identidade própria, né, também, porque tem a ver com isso, também com a nossa responsabilidade, com relação à sua família, com relação à mãe, a pai, a filho, a marido, aos papéis que você desempenha no mundo, aos papéis que as pessoas têm que desempenhar com você, tudo, absolutamente tudo fica registrado ali, tudo. E é claro que através de processo terapêutico, da psicologia, a gente consegue trazer coisas do inconsciente, num trabalho hercúleo, muito difícil, a gente consegue trazer essas coisas para o consciente, trabalhar essas coisas, dissolver algumas, quebrar algumas, inclusive algumas coisas familiares, geracionais, de geração.
né? Fidelidades familiares e outras coisas. A gente consegue. Mas é um trabalho muito mais intenso. E ela descobriu que era possível a gente, ao reconhecer a nossa responsabilidade em todas as situações que aparecem, se, entre aspas, arrepender, não de ter provocado aquilo, mas de cultivar por tanto tempo essas memórias inconscientes ali, conduzindo a sua vida, pedindo desculpa para você mesmo, para a vida, né? Por isso me perdoe, para a vida, para o Criador, né? Por cultivar aquelas memórias que te travam tanto e te trazem mais dor e dificuldade. E agradecer por já confiar que aquilo já foi resolvido, eu sou grato, né? Que aquelas memórias funcionaria como uma borracha do Criador. Aquelas memórias iriam sendo apagadas. E uma vez apagadas, e aí é fantástico, uma vez apagadas no meu inconsciente, como somos todos um, então eu compartilho aquilo com outras pessoas, aquilo também seria apagado, ou teria um potencial maior de ser apagado nas pessoas com quem eu compartilho aquilo. Afinal, somos pessoas que acionamos gatilhos umas nas outras porque compartilhamos algo em comum. Então, isso para mim faz todo sentido. Pois bem, isso tudo ele aprendeu com a Morna. Quando o Dr. Hughley foi, eu falei que ia ficar curto o vídeo, mas não vai ficar tão curto. Quando o doutor, porque eu preciso explicar direitinho, né? Quando o Dr. Hughley foi trabalhar no hospital psiquiátrico, ele disse assim, conhecendo tudo que ele conhecia: eu vou, porém eu não vou atender pessoalmente nenhum desses pacientes, desses detentos, nenhum. Eu só quero as fichas deles e eu vou fazer o meu atendimento do meu jeito, dentro da minha sala, com as fichas deles. Pessoalmente eu não vou atender ninguém. Era uma coisa, né, meio maluca, porém não tinha outro profissional para ir, tinha que ser ele mesmo. E assim foi feito. Olha, vejam vocês, ele pegou as fichas, cada ficha, então ele pegava uma ficha do paciente, ele lia a atrocidade que foi feita ali, tudo aquilo, e ele pedia para a divindade, né, para o divino Criador, limpar nele todas as memórias que tinham causado aquele fato e todas as memórias que estavam causando nele aquele sentimento que ele estava lendo ali na ficha. Não sei, repulsa, raiva, julgamento, eu não sei. E ele pedia. Então ele pegava a ficha, mentalizava a situação, né, ali, e a memória interna assumia essa responsabilidade e falava, né, me perdoe, sinto muito, eu te amo, sou grato. Que são as 4 palavras do Ho'oponopono, as 4 frases. Então, talvez com a explicação que eu tenha dado, você consiga entender um pouquinho. Eu posso fazer um outro vídeo depois explicando cada uma das funções dessas palavras, tá? Mas você não precisa saber delas para que elas funcionem. E ele continua a fazer isso. E ele fala que ele fazia isso por quanto tempo? Até ele sentir que aquele sentimento que ele estava sentindo se dissipou. Aí ele parava de fazer, pegava outra ficha e foi. Acreditem vocês ou não, passados alguns meses, as coisas começaram a mudar completamente. Os presos foram ficando menos violentos, porque as pessoas, gente, fala no livro que elas andavam, os funcionários, encostados de costas para a parede, para não serem agredidos por trás. Era uma coisa pesada. Começaram a ficar menos agressivos, a ficarem mais calmos. Os funcionários foram parando de ficar doentes, foram parando de faltar, foram gostando de vir trabalhar. O ambiente foi melhorando, o que se consertava já não se quebrava na mesma intensidade, as plantas começaram a crescer naquele lugar e aos poucos alguns pacientes foram tendo alta. Tem alguns relatos, inclusive, de pacientes assim, que jamais tinha perspectiva de alta e que, do nada, se arrependeram profundamente, quiseram encontrar a família da vítima e pedir perdão, reconstruir a vida. Esse paciente, gente, ele não sabia da existência do Dr. Hughley. Ele não sabia que o Dr. Hughley estava fazendo isso, entendem? Então, assim, isso prova o quanto é real essa conexão. E
Após alguns anos, o hospital psiquiátrico foi inclusive fechado, porque ressocializou a maioria deles e alguns poucos que não conseguiram melhoraram tanto a ponto de poder ir para uma penitenciária comum e não mais psiquiátrica daquele jeito. E aí o Joe Vitale, né, lá nos Estados Unidos, lá sabendo disso, dessa história, ele ficou sabendo dessa história, ele foi que nem um louco procurar quem era esse homem, foi pro Havaí, encontrou esse homem, correspondeu-se com ele por cartas por muito tempo, até que ele contasse toda a história e autorizasse que ele escrevesse este livro. E aí sim, o Ho'oponopono, especialmente o Ho'oponopono da identidade própria, foi disseminado para o mundo inteiro através deste livro, né, do Limite Zero. E por que chama Limite Zero? Porque o Dr. Hugh acredita, né, a Morna acreditava, esses ancestrais, ali, essa tradição ancestral acreditava que, à medida que a gente apaga todas essas memórias que interferem em nós, a gente voltaria ao limite zero, ao estado zero, que seria o estado da consciência divina, o estado de pureza e amor que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, para quem acredita em Deus, né? E que tudo aquilo que nos trava, que causa inclusive doenças físicas, emocionais, psicológicas, pode ser apagado dessa forma, tá? E para que ele serve? Então ele serve para tudo. Ele serviria, então, para resolver conflitos internos, externos, dores, doenças, angústias, qualquer tipo de situação na vida. Na prática, como é que a gente faz? Eu vou colocar de maneira muito simplificada, depois eu trago outro vídeo mais tranquilo. Na prática não tem segredo. Você, em voz alta ou em pensamento, tanto faz, não faz diferença. Toda vez que você sentir uma emoção ruim, uma emoção estranha, ou tiver um conflito na sua casa, no seu trabalho, qualquer coisa que te pegou, você em silêncio ali, ou na sua mente, ou falando em voz alta, você visualiza essa situação e pede, assim que eu faço, né, pro Divino Criador. Divino Criador, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos imaginar aqui uma situação onde alguém do meu convívio me fez alguma coisa que me deixou com raiva naquela hora. Antes de eu reagir, antes de qualquer coisa, eu fecho o olho, onde eu estiver. Isso é uma prática que eu tenho feito agora recentemente. Eu tinha começado a fazer isso há um tempo atrás, quando eu li o livro. E eu tive uns resultados, assim, absurdos. Gente, vocês não precisam acreditar em mim. Vocês só precisam testar. Só testem e voltem aqui para me falar. Porque eu fiz meio que num tom de não é possível, não faz sentido, é uma coisa muito simples. E o Dr. Hugh fala que ele gostaria que fosse mais difícil. Porque ele fala que por ser muito fácil, as pessoas não dão valor nessa ferramenta. E aconteceram umas coisas assim, que parecem milagre. Situações que se resolvem, que você fala, gente, é milagroso. Não tô falando que é tudo, tá? Não tô falando que, não sei, assim, mas já aconteceram coisas assim, sabe? Naquele exato minuto, naqueles próximos minutos. É uma coisa impressionante. Então vamos imaginar que alguém falou alguma coisa pra mim que me deixou com muita raiva. Naquele momento, eu, né, mentalizo, fecho o olho se puder, falo em voz alta ou em pensamento. Divindade, Divino Criador, tanto faz, tá? Eu mentalizo aquela situação, me coloco, né, imagino que aquilo lá, em algum lugar, tá numa memória interna minha, ou aquela minha raiva, enfim. Limpe em mim toda e qualquer memória que exista dentro de mim, que causaram a reação dessa pessoa, que causaram esse sentimento em mim. Memórias minhas, memórias que eu compartilho com ela. Gente, não precisa falar tudo isso, tá? Só se você pensar aí, mais ou menos assim, mais ou menos. E aí sim você repete as palavras certas. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. E você respira e vai repetindo aquilo. Quantas vezes você quiser, tá? Existem práticas de 108 vezes. Eu também às vezes faço isso com o Japamala. Vou trazer depois para mostrar para vocês. Mas não precisa. Faz aquilo até você sentir que aquele sentimento transmutou, que ele mudou. E mais uma vez, vocês não precisam acreditar em mim. Mas eu gostaria muito que vocês testassem. Eu gostaria muito que vocês testassem. Porque tem sido uma ferramenta muito valiosa para mim.
Eu tô até ensinando meu filho, né, a fazer. E teoricamente a gente não precisaria ensinar outras pessoas, porque teoricamente, se eu fizer aquilo, tá? E às vezes é uma coisa que alguém veio te contar uma história ruim. Se chegou até você, você tem responsabilidade de alguma forma que você nem sabe. Então, faz a limpeza, até para você não ficar com aquela energia ruim. Faz a limpeza sobre aquilo, tá? Ainda que aparentemente você não tenha controle nenhum sobre aquilo. E coisas incríveis acontecem. O livro traz exemplos incríveis e eu também vivenciei coisas na prática e continuo vivenciando, sabe? São coisas, assim, intangíveis. Eu espero que tenha servido esse vídeo. Acabou ficando um pouco longo, mas eu espero que ele tenha servido para vocês que nunca conseguiram entender para que servia, da onde surgiu, que vocês conseguissem entender de uma maneira mais simples, né? E se vocês gostaram, coloquem aqui que eu vou fazer outros vídeos depois para trazer mais sobre esse assunto.